Grêmio 1, Santos 0. Foi aquele meio a zero, rapaziada. Foi aquele gol que tinha que acontecer de qualquer maneira. O Grêmio tinha que vencer esse jogo. Fosse de pênalti, fosse com um chute do meio da rua, fosse com uma bola parada, fosse como aconteceu. Uma bola que sobra, mas tem alguns detalhes nesse gol do Kiki Oliveira. Primeiro, o camisa 99, né? Que é um jogador que, assim, tá me encantando pela maneira como ele se entrega pro jogo. Ele já nos salvou na Copa do Brasil, naquele jogo lá contra o São Raimundo. Ele, no último Grenal, por exemplo, foi o melhor em campo. E acabou, inclusive, marcando o gol, né? Que na verdade é o gol contra do Antony, né? Mas, enfim, ele estava presente na jogada. Ele é o cara que ele marca e ataca com a mesma intensidade. Ele corre muito, ele joga nos dois lados do campo, porque muitas vezes ele é escalado pelo lado direito, mas hoje ele estava mais pelo lado esquerdo, inclusive faz o gol por ali. Ele é um cara abnegado, uruguaio, né? Uruacho. Os uruguaios têm isso e ele entendeu, né? Entendeu o que o torcedor precisa, o que o clube precisa nesse momento. Então o Kiki Oliveira, o Cristiano Oliveira, ele realmente foi uma grande contratação, tem sido o melhor jogador do time, inclusive ofuscando o próprio Bright White, né? Que tá devendo, não tá conseguindo jogar tão bem assim, não tá. Ele é muito inteligente para jogar, não sei se tem a ver com uma oscilação do time, se daqui a pouco ele está sendo um pouco abastecido, porque o time também não melhorou em termos táticos, né? A gente vai falar sobre isso, mas tá deixando a desejar e o Kiki Oliveira está sendo o diferencial do time. E aí, a bola chega no Kiki Oliveira por uma jogada na ponta direita do garoto Alisson. Esse garoto, ele está começando a receber mais oportunidades do Mano Menezes e eu sei que, até pelo momento que o Grêmio vive, talvez a cautela do Mano ela seja um pouco excessiva nesse momento com o garoto. Mas, cara, bota pra jogar. Porque, assim, no momento em que a gente está vivendo nesse time do Grêmio, com inúmeras dificuldades, com jogadores que muitas vezes não conseguem dar conta do recado, se desconectam da realidade, da necessidade do time, você tem um jogador da base que entra e mesmo na dificuldade, com toda a pressão existente, ele consegue ser diferente, bota pra jogar. Bota pra jogar porque esse guri tá pronto. Esse guri tá pronto pra suportar bons e maus momentos. E ele tem sido um diferencial quando ele entra, técnico, por exemplo, né? Ele vem entrando nas partidas e ele vem tendo, sabe, jogadas interessantes, né? No clássico Grenal mesmo ele entrou, obrigou o Antony a fazer uma baita defesa, ele vem entrando bem nas partidas. E ele faz uma jogada maravilhosa pelo lado direito, cruza de 3 dedos, a bola passa pela área do Santos, há um bate-rebate e aí a bola sobra para o Kiki Oliveira fazer o gol. Mas a jogada começou com ele e ele fez outras na partida quando ele entra no lugar do Edenilson, que é um cara marcado, é um cara que foi inclusive alçado à condição de capitão pelo Mano Menezes nesse jogo. Eu não sei se o Mano queria dar alguns recados com o Gemerson de titular, com o Edenilson de capitão, para dizer, gente, é o que temos, eu confio nesses jogadores, ou se tem o dedo já do Felipão, no sentido de dar moral para esses caras que, enfim, que ele conhece, né, são mais cascudos, né? Então o Felipão daqui a pouco, nessa hora, pode se apegar a esse tipo de jogador. É claro que a escalação é do Mano, né? Mas provavelmente conta com o apoio do Filipão do tipo assim, a gente confia em vocês, pode ter vaia da torcida, mas a gente confia do que vocês são capazes. É ousado, porque assim, foram 27 mil torcedores que apoiaram, jogaram junto, e essa torcida tá de parabéns, porque eu até imaginei que ia ser um público bem inferior em relação a isso, porque o torcedor tá soltando a mão, né? Mas essa vitória era fundamental, e o torcedor entendeu isso. E o time dentro de campo também, de certa forma. Só que assim, a gente não jogou bem. Eu acho que isso precisa ficar claro. O mais importante era a vitória, tinha que vencer por meio a zero, do jeito que venceu, 3 pontos eram importantes, o Grêmio subiu 6 posições, pode ser ultrapassado ainda, que a rodada tem 2 jogos ainda, né? Bragantino e Mirassol e Atlético Mineiro, que são todas essas equipes, o Atlético Mineiro está na zona do rebaixamento, inclusive. E Juventude, é isso mesmo, e Bragantino e Mirassol. São equipes que todas estão, com exceção do Bragantino, né? Com exceção do Bragantino, que está mais para cima, os outros podem ultrapassar o Grêmio ainda na tabela, mas o Grêmio é 12º. O Grêmio chegou a ser vice-lanterna há 2 rodadas, depois foi para a 18ª posição e agora é 12º. Ufa, mas é um ufa bem tímido, porque agora tem o Bragantino, inclusive, em casa e tem que confirmar essa vitória.
Tem que confirmar, porque aí começa a respirar. Mas assim, em termos táticos, em termos técnicos, o time não apresentou um grande futebol. Aliás, o jogo foi muito ruim. Só que o curioso é que o jogo foi ruim contra um adversário que está numa crise danada, que estreou técnico agora recentemente, que é o Kleber Xavier, né, a comissão técnica do Tite, com o Matheus Bach, o filho do Tite, o Kleber Xavier, o Fábio Maceridian. Os caras chegaram agora há pouco. O Neymar ainda está sem condições de jogo. E se você olhar a nominata, não é um time tão ruim. Né? Porque eu acho que esse Gabriel Bontempo é bom jogador, o Gil ele tirou da defesa, você tem o João Schmidt ali, que eu acho bom volante, o Soteldo a gente conhece muito bem, e o Soteldo mandou no jogo num recorte de, sei lá, 30, 40 minutos no final do primeiro tempo e metade do segundo tempo, só deu Soteldo no jogo. Porque essa é a jogada do Santos, né? Toca no Soteldo para ele tentar alguma coisa. E ele normalmente tinha vantagem sobre os defensores do Grêmio. É verdade também que essa bola, essa jogada do Soteldo, ela não chegava com tanto perigo ao Volpi, mas ele estava sempre ali, levando vantagem, gerando condições de gol, gerando ataque para o Santos, e o Grêmio meio zonzo. O Grêmio no final do primeiro tempo ali, cara, eu tava vendo esse gol acontecer. E isso diz mais sobre o Santos do que sobre o Grêmio. Porque eu tava olhando o jogo e eu pensei assim, cara, se o Grêmio ganhar esse jogo, vai ser uma derrota do Santos daquelas que o time tá se complicando de uma maneira que muitas vezes não sabe como. É aquele jogo, porque eu já passei por isso, quando o Grêmio muitas vezes jogava bem e perdia. E foi isso. O Santos não jogou tão mal assim. Inclusive jogou melhor do que o Grêmio, na minha opinião, numa boa parte do jogo. E poderia ter feito o seu gol e ter tido mais tranquilidade, mas eu não sei se a perna pesa, a falta de confiança, começa a se afundar e aí toma o gol. E toma o gol, como eu disse, tem uma jogada do Alisson, mas tem um bate-rebate, que a bola sobra para o Kiko Oliveira livre de frente para o Brazão. Então, tem uma coisa de... Eu sei que é subjetivo e é simplista analisar dessa forma, mas tem uma coisinha de sorte e azar aí que também não está ajudando o Santos. E poderia não ter ajudado o Grêmio, porque os dois estão numa fase terrível. E eu pensei, caramba, o Grêmio não está jogando bem. Se o Grêmio ganhar esse jogo, isso diz mais sobre o Santos do que sobre o Grêmio. Batata. O Grêmio venceu e por isso que eu falo a respeito disso. Porque o Grêmio... talvez não tenha merecido vencer. E o futebol, ele não tem justiça. Ele é bola na rede. E o Grêmio teve a sua bola na rede e tem alguns fatores interessantes no jogo. Agora, cara, o jogo me deixou muito preocupado. Porque em alguns momentos o Grêmio foi muito atacado e o Grêmio não tinha construção de jogo. A bola passou em alguns momentos no primeiro tempo pelo Cristaldo, que até deu uma pifada no Cristiano Oliveira e tal, mas muito pouco, né? Quando o Monsalve entra, muito pouco também. E o Mano foi questionado sobre isso. E aí ele analisou, né, que esses são dois jogadores de muita técnica, mas de características diferentes, né? O Monsalve carrega mais a bola e fica mais tempo com a bola do que o futebol hoje permite. Então é uma orientação que precisa ser passada para ele, para que ele possa, pelo menos ser um pouco daquele Monsalve que chegou no ano passado. E o Cristaldo é um cara mais do passe, é um cara da distribuição de jogo, mas ele precisa ser mais, digamos assim, influente no jogo. O Cuejar, cara, entregou uma bola numa saída ali que a gente quase tomou o gol, ainda não consegue se afirmar. O Mano ainda defende que o tempo que ele ficou no futebol saudita tá impactando ele dessa forma, mas poxa vida, né? Vamos lá, né? O tempo tá passando e foi uma grande contratação que a gente espera ainda que dê frutos. O Marlon pelo lado esquerdo, o Serrote foi o escolhido pelo lado direito e o Serrote acho que fez um bom jogo, tá? Acho que fez um jogo de marcação, um jogo... Gosto muito desse menino. Às vezes ele exagera na dose, mas eu gosto dele. E o Gemerson e o Wagner Leonardo foram os zagueiros, né? O Gemerson mantido porque o Grêmio não tem um zagueiro pelo lado direito, né? Só tem o Gemerson. E o Mano falou, cara, não é à toa que você não vê duplas de zaga com canhotos. Porque tem uma condição de lateralidade do corpo, que é difícil você colocar dois canhotos, um canhoto pelo lado direito. Isso não é por acaso que normalmente não acontece. Então, não estou dizendo que não vai acontecer, mas acho muito difícil. Então, o Mano já refugou essa possibilidade de ter o Kahneman e o Wagner Leonardo, por exemplo. E só tem o Gemerson. Que coisa, hein? Enquanto o Gustavo Martins estiver machucado. Falei do Bright White, aí o Arezzo entrou, aquela coisa toda. O Edenilson, que, enfim, acho que ele
a característica do Edenilson faz sentido quando você dá uma povoada no meio de campo e o Edenilson faz esse lado direito mais por dentro, mas é que, cara, ele tá muito marcado já e não sei se ele vai conseguir ter tranquilidade para trabalhar no time, e ainda mais quando entra um menino como o Alisson fazendo o que tá fazendo, então o Mano vai ter que repensar essa situação. Agora, para fechar, pô, de novo, né, gente? Arbitragem de novo. Senhor Bruno Arleu de Araújo. E também o VAR, evidentemente, porque, cara, com 3 minutos, o Luan Pérez me dá uma chegada no tornozelo do Dodi, com a perna de cima para baixo, com as travas da chuteira, que é um lance típico de cartão vermelho. O árbitro puxa o amarelo naquela covardia do tipo assim, não vou expulsar agora, e o VAR não chama para revisão. Mas um lance clássico de cartão vermelho, que pipocada. Com 3 minutos, o jogo seria outro, evidentemente seria outro. Mas beleza, passamos por cima disso também. Ainda no primeiro tempo, minutos depois, o Cristaldo sofre um pênalti dentro da área, mas um pênalti claríssimo, não marcado no campo e sem chamada de revisão pelo VAR. Gente, obviamente o jogo também seria outro. E acho que é o mesmo Luan Pérez que está na jogada em cima do Cristaldo. Então assim, caramba, de novo, cara, de novo. E eu sei que tá todo mundo reclamando porque a arbitragem tá ruim como um todo, mas poxa vida. Um jogo difícil, o Grêmio precisando sair da zona do rebaixamento, jogando em casa. E aí tem 2 lances capitais no primeiro tempo que os caras simplesmente ignoram. Fica difícil, né? Felizmente, passamos por cima disso também, ganhamos, mas tem que melhorar muita coisa. O Grêmio foi muito atacado, não vazou, mas enfrentou um Santos muito oscilante. Numa zica danada, em que nada tá dando certo pro Santos. Então, olho bem aberto para o que está acontecendo, porque o Grêmio ainda não está numa situação confortável, nem em termos de desempenho, que a gente possa imaginar, cara, tá melhorando, no sentido assim, daqui 2, 3 jogos a gente vai estar... Não tô vendo isso, porque, ok, não dá tempo, mas eu queria estar vendo mais em termos de resposta. A resposta que eu tô tendo é na entrega, sabe, na vontade dos jogadores, do Mano Menezes, no discurso honesto, sincero do Mano, de como ele encontrou esse time, do que ele está tentando fazer. Ok, isso me dá boas esperanças. Agora, na prática, ainda não aconteceu. Eu ainda estou esperando essa atuação mais convincente chegar.